Boa noite, irmãos, irmãos da EBVO, irmãos de outras igrejas, aos amigos e amigas também que estão nos assistindo. Eu vou pedir a vocês, antes de falar qualquer coisa, se todo mundo está me ouvindo bem e está me vendo bem, que dê um amém aí nos comentários aí para a gente seguir aqui. Bom, o Luiz botou um monte de amém aqui, então eu imagino que as pessoas estão me assistindo e me ouvindo bem. Mais um culto na quarta aqui na Igreja Batista em Vila Oriente, né, irmão? Está ajudando aí no descanso do pastor. Antes de falar qualquer coisa, na reflexão que a gente vai fazer hoje, eu queria fazer uma oração, né? Eu sempre reitero isso. A minha esperança em tudo isso que a gente está passando é em Deus. E Deus tem abençoado. As vacinas estão chegando, né? Eu acho que a nossa oração agora, a nossa esperança é que tenha vacina para todos, né? Que o mais rápido possível isso possa acontecer. E eu creio em Deus, a minha esperança é Deus que isso vai acontecer e nós vamos poder ser vacinados. E se Deus quiser, isso tudo vai passar e a gente vai voltar a ter mais um pouco de normalidade, né? Não é uma coisa, não sei se vai ser mais normal, como a gente imagina, como a irmã Miriam falou, eu acho que a nossa vida não é mais a mesma, acho que a nossa dependência do Senhor, diante de tudo isso que a gente tem passado, dessa situação, desse mundo tão caótico e confuso que a gente tá vivendo agora, eu não sei se você vai ser, se eu, você, conseguir ser igual ao que era antes, não sei, acho que mudanças vão ocorrer da forma da gente enxergar um pouco melhor as coisas, né? Então vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus e pedir ao Senhor que nos abençoe e que olhe também por essa questão da vacina para que todos possam ter acesso, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Para que possa ficar um pouco mais normal, as coisas possam caminhar de uma forma mais normal nas nossas vidas, né? Então vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Se você tem algum pedido, algum agradecimento, coloque aí, pense na sua mente, no seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem bênçãos para sua vida. Deus, você tem muita coisa para agradecer a Deus, eu tenho, todos nós temos. Então, coloque aí na sua mente, no seu coração, o que você tem para agradecer, o que você tem para interceder, para pedir, né? Deus está ouvindo, Deus está atendendo conforme a vontade dele. Vamos orar então, Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos o teu nome, porque até aqui o Senhor tem guardado e abençoado as nossas vidas. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, nesse momento tão difícil que a gente tem passado, né? Tantas pessoas doentes, tantas pessoas enlutadas, ó Pai, tantas famílias enlutadas, pessoas que perderam as suas vidas, ó Pai. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre os que estão doentes, ministra a cura nessas vidas, consola os corações daqueles que perderam entes queridos, perderam amigos, ó Pai, que o Senhor trabalhe essas vidas, esses corações, ó Pai, que possamos depositar e renovar a nossa esperança no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar de todas as nossas dificuldades, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, porque tu tem cuidado, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar de muitas vezes nós buscarmos soluções que não são do Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos erros, perdoa nossas falhas, nossos pecados, ó Pai. Nós queremos colocar diante do teu altar e te agradecer pelas vacinas que começam a chegar no nosso país e pelo mundo todo.
Nós agradecemos porque tu tem abençoado os médicos, os cientistas que têm feito isso, tu tem cuidado deles, tu tem iluminado essas mentes, ó Pai, e que o Senhor dê a possibilidade, ó Pai, eu creio nisso e coloco isso diante do teu altar, para que todos possam receber vacina, para que a vacina possa chegar o mais rápido possível e as pessoas possam ser vacinadas e possamos ter uma normalidade maior nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos a cada dia lembrar que tudo que temos, toda boa dádiva vem do Senhor, que possamos lembrar disso e agradecer, Senhor. Sermos gratos, porque Tu tem cuidado de nós, porque Tu tem iluminado, Senhor, nesse cenário tão difícil as nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite, o Senhor cuida de nós, abençoando, dando sabedoria para que a gente possa meditar um pouquinho sobre a Tua palavra e aprender um pouco mais para nossas vidas, meu Pai. Para não só ouvir, mas colocar em prática no nosso viver, meu Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos e amigos, nós temos estudado nas duas quartas-feiras anteriores o texto de 2 Reis, capítulo 5, é o texto que fala da cura de Naamã. Nós já estudamos ele focando em personagens, né? Nós, na primeira quarta-feira, 15 dias atrás, mais ou menos, a gente estudou sobre a menina israelita, né? Aquela que a irmã Miriam já citou aí, e como ela abençoou. Ela escolheu ser bênção na vida da família de Naamã, na vida de Naamã, e aquilo mudou a vida de Naamã. Na semana passada nós vimos a perspectiva desse texto sobre a visão de Naamã, como Deus curou ele da lepra e quebrantou o orgulho que ele tinha, né? Ele foi transformado, né? Havia uma ação de Deus. E hoje eu quero falar sobre o último personagem. Tem outros personagens, tá, irmão? Esse texto é muito rico. Eu aconselho a quem puder depois meditar na sua casa sobre esse texto, mas tem outros. Mas hoje eu quero falar de mais um em especial, que também é um personagem consistente desse trecho da palavra, que é o Geazi, né? A gente viu uma menina que, em circunstâncias muito desfavoráveis, deu um testemunho tremendo e mudou a vida de uma pessoa, na realidade a vida de uma família. Nós vimos a vida de Naamã, como Deus transformou a vida dele, como Deus quebrantou ele, como Deus curou ele da lepra. Nós vimos isso. E hoje nós vamos ver sobre Geazi. Né? Só para recapitular a história, pode ser que alguém não conheça ou não tenha assistido a gente nas últimas quartas-feiras. Né? Esse texto de 2 Reis, capítulo 5, a gente vai ler hoje do 20 ao 27, tá? Mas antes da leitura, eu quero só recapitular o que vem antes desse texto, né? Os primeiros 19 versículos contam a história da menina israelita que testemunha para Naamã. Naamã era um general, né? Um chefe do exército sírio. Ele era um homem importante, um homem respeitado pelo rei da Síria, pelas autoridades, pelas pessoas. Era uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Mas era leproso. O texto começa falando assim: ele tinha tudo isso, ele tinha todas as características do sucesso que a sociedade preza, mas ele era leproso. E a menina israelita, que era escrava, né? A Síria vivia em guerra com Israel, e Israel havia perdido várias guerras, né? Inclusive com a ação de Naamã. Dá o testemunho de que havia um profeta lá em Israel que poderia mudar aquela situação de Naamã, que era prestigiado, era um homem importante, mas tinha lepra. E lepra era algo muito complicado naquela época. Naamã vai à procura do profeta, o profeta Eliseu, né, um homem de Deus. E Eliseu, depois do desenrolar da história, Eliseu manda um recado para ele, para que ele mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes, né? E ele seria curado. Ele fica indignado, Naamã, como é que pode? Eu sou um general. Naamã, eu já falei isso na semana passada, idealizou uma ideia de como a coisa seria feita, seria uma cerimônia toda pomposa, porque ele estava acostumado com isso, ele era uma pessoa extremamente orgulhosa, estava lá num pedestal. Mas não, Eliseu nem fala com ele, manda um recado para ele, provavelmente, talvez até Geazi, o texto não fala, mas fala que mandou um recado, falando que ele mergulhasse no Rio Jordão. E o Rio Jordão era um rio sujo, né, comparado aos rios lá da Síria e tal.
E ele fica indignado, tal, não vou, tal, não sei o quê, mas os servos convencem ele, ele acaba se despindo, Deus quebranta o orgulho dele, ele mergulha naquelas águas do Rio Jordão e ele sai curado de lá. Ele sai curado fisicamente, a lepra havia sumido, mas também espiritualmente. Deus transforma a vida dele. Ele vai até Eliseu agradecer, né, reconhecer que Deus havia feito por ele, oferece até um pagamento por aquilo que ele havia recebido para Eliseu. Não, o Senhor me abençoou, vou te pagar, vou dar uma recompensa aí para você. E Eliseu não aceita e despede ele, dá a mão, volta para sua casa, volta para a Síria e vai embora. E aí chega o momento do texto que a gente vai ler agora. 2 Reis 5, de 20 a 27, eu vou ler aqui, peço a atenção dos irmãos. 2 Reis 5, de 20 a 27. Então Geazi, que era o moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que eu hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? E Geazi disse: Tudo vai bem, mas meu senhor me mandou dizer: Eis que agora, como vieram a mim dois jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-la sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, essa passagem aqui, irmãos, assim, me parece um exemplo claro de como as escolhas que nós fazemos podem mudar a nossa vida e tem consequências trágicas quando essas escolhas são fora do plano de Deus para nós. Quando nós fazemos escolhas que não estão de acordo com o que Deus estabeleceu, nós corremos o risco sério de sofrermos consequências terríveis. Talvez não como Geazi, ficar leproso, não nesse caso, mas outras consequências que talvez sejam até piores do que essa, nós corremos risco disso. E a nossa vida, diariamente, eu e você fazemos escolhas. Diariamente. E os homens de Deus, se você pegar a Bíblia, ao longo da caminhada deles na vida cristã, eles fizeram escolhas. Nós fazemos escolhas simples, corriqueiras, como acordar num determinado horário, escovar o dente, almoçar num determinado horário, lanchar, tomar café, tomar leite ou tomar suco, comer pão ou comer uma torrada. Nós fazemos essas escolhas, são corriqueiras do nosso dia a dia. Isso é um fato. E temos escolhas mais complexas. Com quem vamos casar? Qual a faculdade nós queremos fazer, aqueles que querem fazer faculdade, qual a profissão que eu quero seguir, né? A gente tem essas escolhas ao longo da nossa caminhada cristã e da nossa caminhada de vida. Nós fazemos isso. Então, o livre-arbítrio me dá essa capacidade de escolher. E Deus não nos prende isso. Até a escolha de seguir ou não a Jesus é uma decisão pessoal sua. Ninguém vai decidir isso por você, nem por mim. Eu escolhi seguir Jesus, mas ninguém decidiu isso por mim. Quem escolheu fui eu. E você é da mesma forma. Ninguém pode escolher para você. Você, no dia do final, no dia que Jesus voltar, se você escolheu, vai estar com Jesus. Se não, não vai estar com Jesus. É uma escolha pessoal sua. E isso tem consequências.
Todas as escolhas nossas têm consequências. E mesmo quando a gente escolhe errado, a gente se arrepende, pede perdão a Deus, vê que errou, Deus perdoa. Mas Deus não nos livra das consequências. Muitas das consequências das nossas escolhas erradas permanecem na nossa vida até hoje. E nós pagamos, às vezes, um preço por isso. Geazi aconteceu isso. E o fato de interessante de Geazi é que ele não era um cara desconhecido, é assim que eu falo, ele não era um cara que não tinha um relacionamento com Deus. Ele convivia com um grande homem de Deus, que era o profeta Eliseu. Ele viu a ação de Deus através do profeta. Né? Por exemplo, se você pegar o livro de 2 Reis e ler os capítulos anteriores ao 5, 3, o 4 e tal, você vai ver que Deus, através de Eliseu, faz milagres impressionantes, multiplica o azeite da viúva, né? A viúva que tinha uma dívida, ela vai recorrer a Eliseu, Eliseu manda ela pegar lá. Ela tinha uma única botija de azeite, uma pequena botija de azeite. Eliseu manda ela pegar várias botijas, vários vasos com os vizinhos. Ela enche, vai enchendo, e nunca acaba, nunca acaba. E até que acaba os vasos, aí acaba o azeite. E ela vai, depois Eliseu fala para ela vender, viver, pagar a dívida e viver com seus filhos. Geazi viveu essa situação. Outro milagre tremendo que Deus fez através do profeta Eliseu, a ressurreição do filho da Sunamita. A Sunamita era uma senhora que, com seu marido e a sua família, sempre que Eliseu passava, ela dava pão, dava acomodação a Eliseu, porque enxergava naquele homem um homem de Deus. Ela fala isso, você pega o texto e lê isso. Né? E Deus abençoou ela não tinha nada por que fazer isso. Ela fazia, porque ela entendia que ele era um homem de Deus. E Deus abençoa ela, dá um filho a ela, não tinha filho, né? Dá um filho a ela, mas aí acontece um problema, o filho tem um problema e vem a falecer, né? Eliseu, a Sunamita busca Eliseu, Eliseu vem, Geazi estava junto com ele, presenciou isso tudo e através de Eliseu, Deus ressuscita o filho da Sunamita e outros milagres que Geazi viveu junto com Eliseu. Então ele era alguém que servia ao profeta, era um servo. Assim como Eliseu foi com Elias, né? Podemos dizer assim, fazer uma comparação. O Eliseu ele servia, você pega lá o chamado de Eliseu, fala que Elias, né? Elias que foi transladado, quando ele chama Eliseu deixa tudo e vai, segue a Elias e o servia. O texto fala isso. Ele era um ajudante lá. Ele seguia Elias para tudo quanto é lado. Eliseu fez isso. E agora Geazi fazia com Eliseu a mesma coisa que Eliseu fez com Elias. Ele ajudante, ajudava, fazia, pegava, tal. E acompanhava. Estava num processo de aprendizagem na sua relação com Deus. Então ele conhecia. Ele não era uma pessoa que nunca teve nenhum contato com Deus, ele tinha um contato com Deus, ele tinha contato com homens de Deus, não só Eliseu, como com outros profetas, né, da escola de profetas, tal, daquela época. Mas ele viu de uma forma diferente a mesma ação, a mesma situação. Isso pode acontecer conosco, né? Nós vemos de forma diferente. O que aconteceu? Ele, como Eliseu, viram Naamã voltar e agradecer porque havia sido curado da lepra, né? Viu a transformação que Deus fez na vida de Naamã, como Naamã mudou a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Isso não quer dizer que Naamã era perfeito, que Eliseu era perfeito. Não, todos eles tinham problemas, como nós temos. Mas eram homens que passaram por transformações por Deus, que viram a ação de Deus e que foram usados por Deus. Naamã havia sido transformado por Deus naquela ocasião. Geazi viu a mesma coisa que Eliseu. E os dois tiveram escolhas diferentes. E a nossa vida é pautada por isso, por escolhas, irmãos. Veja bem, Eliseu, ele entendeu que se ele aceitasse, porque Naamã voluntariamente ofereceu, Eliseu não pediu nada, nem Geazi, Naamã inicialmente oferece algo por aquilo que havia acontecido com ele, como uma forma de, eu creio até nem por maldade, mas como uma forma de agradecer aquilo que tinha mudado a vida dele. Né? E Eliseu entendeu da seguinte forma: não fui eu que fiz, não fui eu que curei, eu sou apenas um instrumento de Deus, foi Deus, a glória toda é de Deus.
Eu não posso tirar isso. Se eu aceito o pagamento, Eliseu, imagina Eliseu pensando, se aceito o pagamento, eu trago para mim um mérito que não é meu. Eu sou apenas um instrumento. Deus é que curou, Deus que merece toda a glória, toda a honra. Eliseu viu dessa forma. Geazi viu de outra forma. Depois que Naamã vai embora, né, ele olhou Eliseu falando tal, ele fala, mas meu senhor não pediu nada, mas eu vou lá, eu vou pedir alguma coisa. Ou seja, eu vou tirar algum proveito do milagre. O milagre não foi Geazi que fez, não foi Eliseu, foi Deus. Eliseu foi apenas um instrumento, Geazi não foi, mas ele tentou tirar proveito dessa situação. Numa linguagem mais próxima, talvez, da sociedade de hoje, ele tentou se dar bem. Né? Vou me dar bem. Vou me dar bem. É o que muitas vezes a gente ouve aí, a gente, não textualmente, mas com as ações, as pessoas falam, eu vou me dar bem em cima disso daí. Como tem pessoas que estão se dando bem em cima da pandemia, pode ter certeza disso. Tem muita gente sofrendo, muita gente desempregada, mas tem gente que se deu bem com isso tudo aí. Mas Deus, as coisas não ficam escondidas, né? Deus ele é justo, né? E a gente vai ver isso em algum momento. Bem, então Geazi viu de outra maneira e ele fez uma escolha. E a escolha dele tem algumas marcas, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida. Primeiro, a escolha dele valorizou mais o ter do que o ser. Ele viu uma oportunidade dele ter benefícios materiais naquela situação. Ele não havia curado, ele nem foi ele, foi o profeta Eliseu que mandou o recado. Ele ativamente ele não participou, mas ele viu uma oportunidade de ele ter benefícios materiais. Ele valorizou mais o ter do que o relacionamento dele com Deus, com o profeta Eliseu. Ele valorizou mais os benefícios materiais, né? E tem muita gente que valoriza isso em relação ao benefício de você ter uma relação com Deus, uma relação com os irmãos, uma relação com outras pessoas e cultivar esses relacionamentos. Né? Ele deu mais valor às benesses desse mundo do que a sua aliança, a sua relação com Deus. E o curioso disso tudo é que tem muita gente que acredita que benefício material, que riqueza material é sinônimo de bênção e felicidade. Nós temos aí a teologia da prosperidade, que é mais ou menos isso, né? É você desvirtuar a visão do reino. É você achar que se o indivíduo ele tem uma casa, um carro, ele foi abençoado por Deus. E o evangelho não é isso, né, irmão? O evangelho é mais que isso, e Geazi não conseguiu perceber isso. Geazi não quis valorizar a aliança dele com Deus. Ele valorizou mais o ter, o possuir. Não, é importante. Esquecendo, né, que. E a gente não pode esquecer, né, na realidade, que nesse mundo aqui nós somos passageiros aqui, irmão. Nós estamos aqui de passagem. Aquele que reconheceu a Cristo como Salvador da sua vida tem algum dia, em algum momento, essa é a nossa grande esperança, essa é a nosso motivo cada dia de caminhar mais, tem a esperança de um dia estar no reino de Deus, livre de dor, de sofrimento, de pandemia, dessas coisas todas aí que a gente vê. Quem reconhece a Cristo como Salvador tem essa perspectiva, tem essa esperança e tem esse alvo a ser alcançado. Né? Tudo que a gente tem aqui vai ficar aqui, você não vai levar nada. Né? A gente não leva nada, não adianta. Eu vi uma reportagem um pouco tempo atrás de uma pessoa que tinha muitos bens e ela no caixão guardou esses bens. O caixão arrombaram, entraram no cemitério à noite, roubaram o caixão dela e tiraram os bens e largaram lá o caixão com o corpo lá do lado de fora. É uma coisa terrível, né? Mas a pessoa achou que poderia levar. Não leva nada, a gente não leva nada. As benesses materiais ficam aqui. A gente leva para o céu o galardão. A gente leva para o céu a nossa esperança em Deus, de algo que a gente não consegue nem pensar de ser, porque é muito melhor do que o que a gente tem aqui. Então a gente precisa ter cuidado nas nossas prioridades. O que a gente tem buscado? A gente valoriza o ser, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, a nossa visão de reino. A gente valoriza isso? Ou a gente valoriza o ter, o possuir? Ah, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, e eu faço tudo para que
eu tenha cada vez mais e mais, independente de passar por cima das pessoas, de trapacear, de ser desonesto. Se eu valorizo isso, eu tenho um problema sério. Porque quando isso acontece, isso mostra que eu dou muito mais valor ao dinheiro, às riquezas materiais, do que a qualquer outra coisa. E a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, eu não estou dizendo que nós não precisamos de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, você precisa de dinheiro para pagar suas contas, nós precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, para comprar alimentos e assim vai. Eu preciso disso. O problema é quando o dinheiro passa a ser a coisa mais importante da sua vida, acima de Deus, acima da sua família, de qualquer outra coisa. E você faz tudo, seja honesto ou desonesto, para alcançar esse objetivo de ganhar, ganhar, ganhar. E se você parar para ser sincero e observar no mundo afora, e às vezes até na nossa vida, a gente muitas vezes tem esses surtos de achar que o importante é ter, de você ganhar alguma coisa. Eu não estou dizendo que a gente também não tem que ter objetivos e sonhos, é óbvio que a gente tem que ter objetivos na profissão, tem que ter sonhos, isso é bom, desde que esses sonhos e objetivos estejam alinhados com aquilo que Deus estabeleceu como propósito para a nossa vida. Se eu tenho amor a algo que me impede de ter um relacionamento melhor com Deus, eu tenho um problema, e um problema sério. A gente tem que buscar nos aproximarmos de Deus. Isso é uma outra coisa interessante também nessa escolha de Geazi. A escolha de Geazi fez com que ele saísse da presença do profeta, ele estava lá na casa do profeta, saiu da presença do profeta e foi em direção a Naamã e as benesses de Naamã, né? As riquezas que Naamã tinha, né? Os talentos lá, as roupas e tudo que ele tinha. Ou seja, ele saiu, ele se afastou do homem de Deus, que representava Deus, e se aproximou das coisas deste mundo, as benesses materiais desse mundo. As escolhas que nós fazemos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as nossas escolhas, elas podem comprometer a nossa trajetória cristã. Toda vez que a gente toma decisões, irmãos, faz escolhas que nos afastam de Deus, a gente pode ter problemas seríssimos. Tem um exemplo na Bíblia que eu acho que é interessante para essa questão, que é quando Jesus, lá em Lucas 22, eu não vou ler agora não, mas você pode depois ler em casa, a partir de Lucas 22, Jesus é preso, todo mundo lembra, né? Ele é levado, e o texto diz que Pedro o seguiu de longe. Né? Jesus ia caminhando, e Pedro de longe, bem de longe, seguia Jesus. Seguia de longe fisicamente, mas também espiritualmente. E por quê? Porque quando chega lá e Jesus acontece aquela cena toda de Jesus, as pessoas questionando, batendo, humilhando e tal. Pedro é questionado pelos empregados lá da época, mas você não estava com Jesus? E ele nega Jesus 3 vezes, até o galo cantar tal. Com uma curiosidade, né, que a gente lembra. Jesus havia avisado a ele que isso iria acontecer. Pedro, aquele destemido, não, o senhor não pode tal. Você vai me negar 3 vezes até que o galo cante. Jesus havia avisado ele, mas ele estava seguindo Jesus de longe. Seguir Jesus de longe, sair da presença de Deus e buscar as benesses do mundo, traz consequências para a nossa vida. E naquela situação de Pedro, ele sai, depois que ele vê, cai a ficha dele, ele nega Jesus na 3ª vez, o galo canta tal, cai a ficha dele, ele sai de lá e chora amargosamente, né, como o texto diz, ele chora copiosamente, né, porque ele que tinha, né, fala, não, você não pode, e Jesus havia avisado ele que isso ia acontecer, e mesmo assim ele viu, ou seja, ele chorou copiosamente por tudo isso. E com Geazi também não foi diferente, né? Ele ficou leproso. Ele saiu da presença do homem de Deus, ele saiu e foi em direção às benesses do mundo. A prioridade dele, as prioridades dele se inverteram. Porque a nossa prioridade é o reino de Deus, é buscar as coisas que são de Deus, é pensar nas coisas que são de cima. Não é isso que o texto nos diz? A palavra de Deus nos diz isso. Pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima.
né? Isso não quer dizer que você não tenha que trabalhar, não é nada disso. Mas a gente precisa focar naquilo que Deus estabeleceu como propósito para a nossa vida. Geazi perdeu esse foco. E isso é uma coisa que acontece quando você se afasta de Deus. Você perde o foco. Você perde o foco. Você foca em questões desse mundo. E esse mundo é passageiro, irmãos. Esse mundo aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Então, precisamos focar nas coisas que são de Deus. Né? Focar naquilo que Deus estabeleceu como plano para a nossa vida. E Deus tem um plano para cada um de nós. A gente não pode ficar buscando benefícios egoístas, correr atrás como se o que a gente conquistar aqui, eu não estou dizendo também que não tenha que buscar, como eu falei, nós temos que ter objetivos, temos que ter sonhos, isso faz parte, mas isso não pode ser maior do que Deus na minha vida e na sua vida. O conquistar aqui, né, você conquistar uma promoção, que bênção, mas é uma bênção de Deus, porque toda boa dádiva vem de Deus, a Bíblia nos diz isso. Mas isso não pode ser mais importante que Deus. Geazi mudou a prioridade dele. O benefício pessoal, um benefício egoísta, né, passou a ser mais importante do que a sua relação com Deus e com o próprio profeta Eliseu. Nós não podemos tratar a nossa relação com Deus assim. A nossa relação com Deus precisa ser prioridade. Nós precisamos buscar cada vez mais aperfeiçoar e se aproximar de Deus. Quanto mais longe a gente está de Deus, mais dificuldade a gente tem de enxergar espiritualmente as coisas, de visualizar a ação de Deus, de visualizar a presença de Deus, de renovar a nossa esperança. Esse momento que a gente está passando é um momento que a gente deveria estar mais próximo de Deus. Tanta coisa acontecendo, um mundo muito confuso, as coisas difíceis, né? Mas Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da nossa vida, cuidado da nossa família, mesmo com as dificuldades todas que a gente tem passado, Deus cuida de mim e cuida de você. E isso tem que me fazer aproximar mais de Deus. Isso precisa ser algo que eu dê valor. Eu não posso dar valor simplesmente às benesses desse mundo. É importante? Isso não quer dizer que você não tem que conquistar uma promoção, conquistar uma casa. É óbvio que é bom. E Deus abençoa isso na nossa vida. Mas a minha relação com Deus precisa ser aprimordiada. Se isso tudo contribuir para me afastar de Deus, já há um problema nessas escolhas que eu fiz. Isso a gente precisa ver porque aconteceu com o James. E para a gente encerrar, tem uma outra coisa interessante sobre essa escolha de Geazi, que também é interessante a gente observar. Quando você faz uma escolha errada, como ele fez, né, escolher algo que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a nossa vida, isso pode se tornar uma bola de neve. E você começa a tomar outras decisões erradas e a usar instrumentos errados para justificar a sua primeira escolha. Você faz uma escolha errada. Aí, para justificar aquela, você começa a tomar uma série de ações, começa a fazer outras escolhas que são erradas do mesmo jeito, usando instrumentos errados. Foi o que aconteceu com Geazi. Ele escolheu, eu vou me dar bem, eu vou lá, vou tirar alguma coisa de Naamã, e correu. Aí ele inventou uma história, ele mentiu descaradamente para Naamã, ele mentiu usando o nome de Eliseu, ah não, vieram dois profetas, não sei de quê, você pode dar aí o talento, aí a veste, não sei o quê. Eliseu não tinha falado nada. E depois, quando ele volta, Deus dá uma oportunidade a ele, porque Eliseu pergunta, aonde você foi, Geazi? Poderia ter caído em si e reconhecer, não, eu fui lá, peguei na mão, mas tá errado, eu vou voltar lá, eu fiz errado, tal, eu vou refazer. Às vezes Deus nos dá a oportunidade, né? E a oportunidade aparece na nossa vida, o mover de Deus na nossa vida, e a gente não aproveita a oportunidade de Geazi virou as costas. Não, olha só, eu não fui a lugar nenhum, ele fala. Ele mentiu de novo. Como se a gente pudesse mentir para Deus. Porque Eliseu ali era um homem de Deus. Deus revelou para ele: olha, eu sei que você foi lá, você pegou lá o que não devia. E ele pagou um preço caro por isso. Ele utilizou a mentira como ferramenta. Ou seja, aquela escolha errada lá no início gerou uma série de escolhas erradas que foi aprofundando e virando uma bola de neve de erros, de escolhas erradas que acabaram e culminaram em ele leproso, ele, a sua semente leprosa. Aquela lepra que tinha saído de Naamã, que tinha
Deus tinha transformado a vida dele, curando ele da lepra, libertando ele daquilo tudo que prendia ele. Passa para Geazi. É algo que a gente precisa estar atento, irmãos. Ele teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade talvez de reconhecer o erro. Eu fui lá, peguei, eu acho que eu vou devolver, vou lá agora correndo devolver para Naamã. Mas ele preferiu pegar o caminho mais largo, mais fácil. Ele, em vez de seguir o caminho original, o caminho traçado por Deus, o caminho estreito, como Jesus fala, ele escolheu o atalho. Eu vou me dar bem. Eu vou tirar alguma coisa dessa situação toda aí. Deus curou, mas eu vou me dar bem nisso aqui. Ele escolheu o caminho mais largo e mais fácil. E muitas vezes, quando a gente escolhe o atalho, escolhe o caminho mais largo e mais fácil, a gente corre o risco de perder o caminho original, de perder a direção. E foi o que aconteceu nessa situação com Geazi. Ele perdeu a direção. E começou uma sucessão de escolhas de mentiras, ele utilizando cada vez mais para justificar a escolha errada lá do início, quando ele escolheu tirar proveito de algo que não lhe cabia. Isso é um alerta para a gente, irmãos. A nossa vida é formada por escolhas. Eu e você temos escolhas diárias na nossa vida. E as escolhas que a gente faz podem tornar a nossa vida muito espinhosa, né? Muito complicada. Né? A gente tem o direito de fazer escolhas. Deus deu o livre-arbítrio para mim e você, para você escolher. Você escolheu seguir a Jesus. Se você segue a Jesus, você escolheu isso. Ninguém forçou você. Você fez essa escolha. Só a gente não pode esquecer que toda escolha que a gente toma, ela tem consequências. E as consequências, às vezes, afetam a nós e a todo mundo que está à nossa volta. A gente precisa ter cuidado. E o mais interessante disso tudo, que Deus está disposto a nos ajudar nas nossas escolhas. Quando nós buscamos a orientação dele, quando nós buscamos maior intimidade e aproximação com ele. E a partir do momento que a gente escolhe, seguindo as orientações de Deus, buscando as orientações de Deus, a gente se aproxima mais de Deus, a gente se torna íntimo de Deus, a gente consegue enxergar melhor a presença de Deus, a gente consegue enxergar melhor a ação de Deus, porque a gente escolhe segundo a orientação de Deus. E a gente precisa aprender isso, irmãos. A gente muitas vezes acha que é sábio, acha que é capaz de escolher sozinho, acha que é capaz de tomar decisões sozinho. Nós não somos. Nós não conhecemos todas as coisas. Deus é que é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer. Nós precisamos enxergar as nossas decisões assim. Um exemplo que eu gosto muito na Bíblia, de uma pessoa, um homem de Deus também da Bíblia, que me chama muita atenção nessa questão das escolhas, é Neemias, né? As pessoas gostam de Paulo, Pedro, dos apóstolos, e são grandes homens de Deus, mas eu gosto de Neemias, porque Neemias, ao longo da vida dele, ele teve que tomar decisões importantíssimas, que afetariam a vida dele e de outras pessoas. E ele buscou. Não estou dizendo que ele fez sempre isso, que ele não errou, não é isso. Mas as decisões que a gente vê na Bíblia que ele tomou e que eram importantíssimas, como voltar para reconstruir o muro, pedir ao rei para reconstruir o muro, o que ele faz sempre? Ele busca sempre a orientação de Deus, para que Deus direcione ele, para que Deus indique o melhor caminho. Né? E isso marca. Eu gosto muito do Neemias, assim, de enxergar essa intimidade que ele tinha com Deus, de buscar a orientação de Deus. E a gente, nas nossas decisões, das mais simples, das mais difíceis, que a gente busque a Deus e que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos oriente nessa luta diária, que é decidir. Não é fácil, né? Mas a gente pode, sim, buscar a Deus e, segundo a orientação de Deus, decidir da melhor forma possível, e a melhor forma possível é sempre aquela de acordo com a vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que a gente possa lembrar das nossas escolhas, que a gente possa lembrar do mau exemplo de Geazi. Né? A Bíblia não esconde isso, existem grandes homens de Deus, mas existiram pessoas que erraram, e Geazi errou nessa questão aqui. A gente aprenda com isso, e tome as nossas decisões, as nossas escolhas pautadas na nossa relação com Deus, na vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos fazer uma oração, né?
agradecendo a Deus, né, por esse período, pedindo a Deus que nos ajude a cada dia nas nossas escolhas e agradecendo também por esse período aí, né, nessas 3 quartas-feiras que a gente pôde estar junto aí. Esse texto que eu falei, 2 Reis 5, é um texto rico, irmãos. Estude ele. Tem outras personagens que você pode estudar, Eliseu, o próprio rei de Israel. Eu citei alguns aqui, mas existem outros que você vai aprender muito, com certeza. Vamos orar então? Deus amado, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, aqui online, trocando informações, buscando aprender mais da tua palavra, buscando juntos aqui, Senhor, mesmo online, mesmo via computador, via celular, nos aproximarmos mais de Ti, aprender um pouco mais sobre Ti. Que o Senhor nos abençoe. Perdoa, Senhor. Muitas vezes nós escolhemos errado, nós tomamos decisões erradas porque escolhemos segundo o que a gente acha que é certo. Ignoramos que nós precisamos do Senhor para tomar nossas decisões. Que o Senhor nos abençoe nessa questão, ó Pai. Nos orienta, ó Pai. Mostre o caminho, ó Pai, para que a gente possa escolher sempre da melhor forma possível. A melhor forma possível é a escolha segundo a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, porque muitas vezes nós não enxergamos, nós estamos cegos espiritualmente. Nos ajuda a aproximarmos mais do Senhor, a enxergarmos melhor a Tua vontade, para que possamos decidir, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, e abençoar não só a nossa vida, mas as vidas daqueles que nos cercam, Pai. Nós sabemos que é difícil para nós, ó Pai, nós sabemos que nós temos limitações, mas nós sabemos que mesmo diante de tudo isso, Tu tem cuidado de nós, Tu tem nos abençoado, Tu tem guardado a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecemos isso. Só a Tua graça e misericórdia que nos guarda a cada dia, Senhor. Muito obrigado. Continua conosco, cuidando de nós, nos dando uma noite de sono de paz e um resto de semana abençoada e guardada pelo Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma boa noite. Cuidem-se. Espero que todos estejam bem, que Deus possa estar cuidando de cada um. E a gente se vê numa outra oportunidade, quem sabe, né? Se Deus permitir, estaremos aí um outro dia aí. Espero até que presencialmente, quem sabe, né? Se Deus quiser, se Deus vai querer, a minha esperança é o Senhor. Deus, nós vamos estar juntos aí breve aí, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe, fique na paz e tenha uma noite de sono abençoada. Amém.